Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ART Jus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial será a resolução número 1342 de 2021 do Ministério Público do Estado de São Paulo, que disciplina o inquérito civil e demais investigações. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, fazer sua inscrição, compartilhar esses áudios, vídeos com seus melhores amigos e ativar o sininho. Vamos lá? O Colégio de Procuradores de Justiça, por meio do seu órgão especial, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 105 da Lei Complementar Estadual número 734, de 26 de novembro de 1993. Considerando que a Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo conferiu aos órgãos especial do Colégio de Procuradores de Justiça atribuição para editar resolução disciplinando o inquérito civil, considerando a necessidade de consolidar, numa única resolução, as normas internas que regem o inquérito civil, de forma a adequar as investigações na área dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos à atual estrutura da instituição, considerando, por fim, a necessidade de uniformizar os procedimentos extrajudiciais investigativos à vista dos princípios que regem a administração pública e dos direitos e garantias individuais. Resolve. Título 1. Disposições preliminares. Capítulo 1. Do âmbito de aplicação e das definições. Artigo 1º. Esta resolução disciplina a notícia de fato, o inquérito civil e os demais meios de investigação da atribuição do Ministério Público na área de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, as audiências públicas, os compromissos de ajustamento de conduta e as recomendações. Parágrafo único. Todos os meios de investigação devem, obrigatória independentemente da denominação que se lhes atribua, ser regidos por esta resolução. Artigo 2º. A notícia de fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos de atividade fim do Ministério Público, submetida à apreciação das procuradorias e promotorias de justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos e de recebimentos de notícias, documentos, requerimentos ou representações. Artigo 3º. O inquérito civil é a investigação administrativa de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado e presidido pelo Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais. Parágrafo único. O inquérito civil não é condição de procedibilidade para o juizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem para a concretização das demais medidas de sua atribuição própria. Artigo 4º. As audiências públicas são instrumentos para a coleta de provas, dados, informações ou esclarecimentos em inquérito civil, ou com a finalidade de zelar para que os poderes públicos e os serviços de relevância pública e social obedeçam aos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual e no ordenamento jurídico. Parágrafo único. A audiência pública será organizada e presidida pelo Ministério Público, precedida da publicidade devida. Artigo 5º. O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais, homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial. Artigo 6º. A recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público, por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas.
Capítulo 2 dos princípios fundamentais da atividade investigatória do Ministério Público. Artigo 7º. A atividade investigatória do Ministério Público rege-se pelos princípios gerais da atividade administrativa, pelos direitos e garantias individuais e pelos princípios especiais que regulam o Ministério Público, obedecendo notadamente. Inciso 1. O respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Inciso 2. A atuação segundo os parâmetros da vocação e da ética institucional, observando-se o decoro, a boa-fé e a imparcialidade. Inciso 3. A independência funcional. Inciso 4. A facultatividade, unilateralidade e ao caráter inquisitorial. Inciso 5. A formação de convicção para o exercício responsável do direito de ação ou para a tomada das demais medidas de sua atribuição no seu complexo de funções institucionais relacionadas com: a linha A, a defesa da ordem jurídica, do Estado democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; a linha B, a proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos; a linha C, o zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços públicos de relevância pública aos direitos assegurados no ordenamento jurídico e a promoção das medidas necessárias à sua garantia; a linha D, outras funções previstas em lei. Inciso 6. A exclusividade e indelegabilidade da instauração, direção, instrução e conclusão, nos termos do disposto nessa resolução e na legislação específica. Inciso 7. A motivação das decisões e, quando cabível, das diligências. Inciso 8. A revisão das decisões e deliberações emitidas nos termos do disposto nessa resolução e na legislação específica. Inciso 9. A publicidade oficial para fins de conhecimento público, ressalvadas as exceções disciplinadas no ordenamento jurídico, para tutela do interesse público, da segurança da sociedade, do Estado e da intimidade e da privacidade. Inciso 10. A distribuição ao membro do Ministério Público dotado de atribuição legal fixada por critérios objetivos prévios. Inciso 11. A celeridade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade na tramitação e na solução. Inciso 12. Ao impulso oficial, sem prejuízo do direito de petição e da colaboração de qualquer pessoa física ou jurídica. Inciso 13. A adoção de formas ou formalidades simples, no que couber, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos das pessoas e observância de formalidades essenciais à garantia dos direitos individuais. Inciso 14. A resolutividade na atuação funcional, entendida como aquela por meio da qual o membro do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições, contribui decisivamente para prevenir ou solucionar de modo efetivo o conflito, o problema ou a controvérsia envolvendo a concretização de direitos ou interesses para cuja defesa e proteção é legítimo o Ministério Público, bem como para prevenir, inibir ou reparar adequadamente a lesão ou ameaça a esses direitos ou interesses e efetivar as sanções aplicadas judicialmente em face dos correspondentes ilícitos, assegurando-lhes a máxima efetividade possível por meio do uso regular dos instrumentos que lhes são disponibilizados. Artigo 8º. A publicidade consistirá na divulgação oficial com o exclusivo fim de conhecimento público, mediante publicação de extratos na imprensa oficial e, facultativamente, em meios cibernéticos ou eletrônicos, dela devendo constar: inciso 1. As portarias de instauração e os atos de conclusão. Inciso 2. A indicação do objeto da investigação e sua necessidade, e, se possível, dos interessados. Parágrafo 1º. Sem prejuízo desses meios de publicidade, outros poderão ser utilizados, inclusive para possibilitar a colaboração de pessoas físicas ou jurídicas interessadas no objeto da investigação ou em sua instrução, conforme disposto nesta resolução e na legislação específica. Parágrafo 2º. A publicidade também consistirá: inciso 1. Na expedição de certidões ou na prestação de informações ao interessado no prazo de 15 dias. Inciso 2. Na concessão de exame dos autos na secretaria, bem como extração de cópias, mediante o prévio pagamento dos emolumentos fixados. Inciso 3. No fornecimento ao investigado, às suas expensas, de cópia do termo de declarações por ele prestadas,
ou de ato do qual tenha participado pessoalmente, ainda que a investigação seja sigilosa. Parágrafo 3º. Os atos e peças de investigação são públicos, nos termos e limites desta resolução e da legislação específica, salvo: inciso 1, disposição legal em contrário; inciso 2, como medida de conveniência, para eficiência das investigações ou como garantia da ordem pública, decretadas em decisão motivada; inciso 3, em razão da proteção jurídica, da privacidade e da intimidade, em especial do sigilo fiscal, bancário, financeiro, comercial e industrial, e, conforme o caso, os dados pessoais ou sensíveis. Parágrafo 4º. A restrição à publicidade deverá ser decretada em decisão motivada para fins do interesse público e poderá ser, conforme o caso, limitada a determinadas pessoas, provas, informações, dados, períodos ou fases, cessando quando extinta a causa jurídica que a motivou. Parágrafo 5º. O membro do Ministério Público é pessoalmente responsável, nos termos da lei, pela determinação da preservação e decretação do sigilo e pelo uso adequado das informações sigilosas obtidas para fins de interesse público. Parágrafo 6º. A expedição de certidões ou a prestação de informações deverão observar o disposto nos parágrafos 3º e 4º deste artigo, sendo: inciso 1, vedado o acesso a dados sensíveis ligados à esfera da intimidade e privacidade das pessoas; inciso 2, condicionado o acesso às demais informações sigilosas a legítimo interesse e demais requisitos da legislação específica. Parágrafo 7º. Na consecução das finalidades da instituição e considerando o princípio da unidade do Ministério Público, os dados de natureza sigilosa poderão ser enviados a outro membro do Ministério Público, observado o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º. O membro do Ministério Público poderá prestar informações, inclusive aos meios de comunicação social, a respeito das providências adotadas para a apuração de fatos em tese ilícitos, abstendo-se, contudo, de externar ou antecipar juízos de valor a respeito de apurações ainda não concluídas. Artigo 9º. A atribuição do membro do Ministério Público deverá obedecer às regras ordinárias de distribuição de serviços, recaindo naquele que for dotado de atribuição legal fixada por critérios objetivos prévios, salvo: inciso 1, nos casos de substituição por falta, impedimento, suspeição, afastamento temporário ou vacância; inciso 2, por designação de outro membro à vista da recusa de homologação de promoção de arquivamento ou de provimento de recurso contra o indeferimento de representação; inciso 3, por ato excepcional e fundamentado do Procurador-Geral de Justiça, condicionado à prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público; inciso 4, nos casos de concordância do titular da atribuição; inciso 5, nos demais casos previstos em lei. Parágrafo 1º. Havendo conflito de atribuições, negativo ou positivo, este deverá ser suscitado nos próprios autos ao Procurador-Geral de Justiça, que decidirá em 30 dias. Parágrafo 2º. Em caso de necessidade de prática de atos urgentes, o Procurador-Geral de Justiça designará um dos membros do Ministério Público até a solução definitiva do conflito. Artigo 10. A colaboração de pessoas legitimamente interessadas para a instauração ou instrução da investigação será concedida, em especial, a: inciso 1, pessoas físicas ou jurídicas, direta ou indiretamente interessadas, ou no exercício do direito de petição; inciso 2, órgãos e entidades públicas da administração pública. Título 2. Da instauração dos procedimentos. Capítulo 1. Da notícia de fato. Artigo 11. A notícia de fato deverá ser registrada no SIS-MP integrado, nos termos da Resolução nº 665, de 2010, PGJ-CGMP, e distribuída livre e aleatoriamente entre os integrantes da Promotoria de Justiça com atribuição para apreciá-la. Parágrafo 1º. Ainda que iniciada de ofício ou recepcionada diretamente pelo membro do Ministério Público por meio de documento ou atendimento pessoal, neste caso reduzida a termo, a notícia de fato deverá ser objeto de livre distribuição. Parágrafo 2º. Quando o fato noticiado for objeto de procedimento em curso ou processo judicial, ou que com eles guarde conexão, a notícia de fato será distribuída por prevenção em despacho devidamente motivado. Parágrafo 3º.
Se aquele a quem for encaminhada a notícia de fato entender que a atribuição para apreciar é de outro membro do Ministério Público, promoverá a sua remessa a este, comunicando o noticiante e procedendo à regularização do envio junto ao CIS-MP integrado. Parágrafo 4º. Havendo conflito de atribuições, negativo ou positivo, este deverá ser suscitado nos próprios autos ao Procurador-Geral de Justiça, que decidirá em 30 dias. Parágrafo 5º. Havendo declínio de atribuição em prol do Ministério Público diverso, os autos deverão ser remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias para apreciação. Artigo 12. A notícia de fato será apreciada no prazo de 30 dias a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente por até 90 dias. Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, sendo vedada a expedição de requisições ou a realização de conduções coercitivas. Artigo 13. A notícia de fato será arquivada quando: inciso 1. O fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível. Inciso 2. O fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado. Inciso 3. A lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho Superior. Inciso 4. For desprovido de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração e o noticiante não atender à intimação para complementá-la. Parágrafo único. A notícia anônima não será arquivada se o noticiante fornecer os elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração mencionados no item 4 deste artigo. Artigo 14. No caso de arquivamento, o noticiante será cientificado da decisão, preferencialmente por correio eletrônico, cabendo o recurso no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. A cientificação é facultativa no caso de a notícia de fato ter sido encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício. Parágrafo 2º. O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou e juntou a notícia do fato, e deverá ser remetida no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação, caso não haja reconsideração. Artigo 15. Não havendo recurso, a notícia de fato será arquivada na unidade que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo, em ordem cronológica, ficando a documentação à disposição dos órgãos correicionais, salvo se a notícia de fato estiver instruída com peças de informação, hipótese em que os autos deverão ser remetidos para o Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias. Parágrafo único. A notícia de fato será considerada acompanhada de peças de informação quando o teor delas for suficiente, por si só, para comunicar fato lesivo ou que enseje risco concreto de lesão a interesses transindividuais, independentemente do teor da representação, nos moldes dos artigos 6º e 7º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 16. O membro do Ministério Público, ao verificar que o fato requer apuração ou acompanhamento, ou, ainda, vencido o prazo do caput do artigo 12 desta resolução, instaurará o procedimento próprio. Capítulo 2 do procedimento preparatório do inquérito civil. Artigo 17. De ofício ou mediante notícia de fato, e sempre que necessário para formar seu convencimento, o membro do Ministério Público dotado de atribuição poderá determinar providências preparatórias à instauração do inquérito civil, observados os critérios de distribuição a que alude o artigo 11, parágrafo 1º. O expediente será instaurado e registrado no CIS-MP integrado, como procedimento preparatório, observando-se, no que couber, o disposto no artigo 18 desta resolução. Parágrafo 2º. O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez em caso de motivo justificável. Parágrafo 3º. Encerrado o prazo, com ou sem atendimento das providências preparatórias,
O membro do Ministério Público poderá: inciso 1, promover o arquivamento, encaminhando os autos ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do capítulo 4 do título 5 desta resolução. Inciso 2, promover ação civil pública. Inciso 3, instaurar inquérito civil. Parágrafo 4º. Em nenhuma hipótese, o procedimento preparatório tramitará por prazo superior a 180 dias. Capítulo 3 do inquérito civil e sua instauração. Artigo 18. O inquérito civil poderá ser instaurado. Inciso 1. De ofício, pelo membro do Ministério Público dotado de atribuição ao tomar ciência do fato determinado, respeitadas as regras de distribuição previstas no artigo 11, bem como a atribuição originária do Procurador-Geral da República. Inciso 2. Em razão de notícia de fato regularmente distribuída, desde que o noticiante forneça, por meio legalmente permitido, inciso 1, legalmente permitido, informações sobre o fato e seu provável autor, bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização. Inciso 3, por determinação do Procurador-Geral de Justiça, nos termos da lei, ou do Conselho Superior do Ministério Público, ao prover recurso contra a não instauração de inquérito civil ou desacolher a promoção de arquivamento de procedimento preparatório. Parágrafo único. A notícia anônima não implicará a ausência de providências, desde que obedecidos os requisitos constantes no inciso 2 deste artigo. Artigo 19. O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem sequencial pelo respectivo registro no SIS-MP, integrado e autuada, observando-se, no que couber, o disposto no artigo 11 quanto ao registro e a regra de distribuição, devendo conter, inciso 1, a ementa, inciso 2, a descrição do fato objeto do inquérito civil e a correspondente fundamentação legal que legitima a ação do Ministério Público. Inciso 3, o nome e a qualificação possível da pessoa jurídica ou física a quem o fato é atribuído. Inciso 4, a data, o local e a instauração e a determinação das diligências iniciais, se isso não for prejudicial à investigação. Inciso 5, a determinação para a cientificação do noticiante ser conhecido, a fixação de cópia na portaria em local de costume, sua disponibilização no SIS-MP integrado e no portal da instituição, se não houver prejuízo para investigação. Inciso 6. A determinação para a cientificação dos investigados da decisão de instauração do inquérito civil, observadas as disposições do artigo 8º. Artigo 20. Da instauração do inquérito civil caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, nos termos desta resolução, devendo constar da notificação do investigado o respectivo prazo. Artigo 21. As notícias ou comunicações que se refiram a fatos conexos, cujo liame seja reconhecido em despacho motivado, previnem a atribuição do membro do Ministério Público, devendo este promover, se for o caso, o aditamento da portaria ou a extração de peças para a instauração de outro procedimento, respeitadas as normas atinentes à divisão de atribuições. Parágrafo único. Havendo conflito de atribuições, negativo ou positivo, este deverá ser suscitado nos próprios autos ao Procurador de Justiça, que o decidirá em 30 dias. Capítulo 4 do prazo de conclusão. Artigo 22. O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 1 ano, prorrogável quando necessário, cabendo ao órgão de execução motivar, de forma fundamentada e justificada, a pertinência das diligências ainda necessárias. Parágrafo 1º. A motivação referida no caput deverá necessariamente ser precedida de um relatório circunstanciado acerca das providências já tomadas e daquelas ainda em curso. Parágrafo 2º. O despacho de prorrogação de prazo para a conclusão de inquérito civil que tramita há mais de 2 anos será submetido por ofício ao Conselho Superior do Ministério Público, contendo informação do número dos autos e da data de sua instauração, devendo ser acompanhado de cópia dos despachos motivados das prorrogações anteriores. Parágrafo 3º. O Conselho Superior do Ministério Público poderá requisitar o encaminhamento do inquérito civil caso entenda necessária providência para melhor alicerçar a sua análise, hipótese em que a remessa deverá ocorrer no prazo de 3 dias.
Parágrafo 4º. Não se convencendo da justificativa apresentada para a prorrogação, o Conselho Superior deliberará a respeito e, verificada possível prática de infração disciplinar, comunicará o fato à Corregedoria Geral do Ministério Público. Capítulo 5. Das incompatibilidades. Artigo 23. O presidente do inquérito civil, havendo causa suficiente, declarará, em qualquer momento, seu impedimento ou sua suspeição. Artigo 24. Em qualquer momento da tramitação da investigação, o interessado poderá arguir o impedimento ou a suspeição do presidente do inquérito civil. Parágrafo único. Considera-se interessado aquele em face de quem pode ser proposta ação civil pública. Artigo 25. A arguição de suspeição ou impedimento, para ser conhecida, deve ser formulada em peça própria, acompanhada das razões e instruída com prova do fato constitutivo do alegado. Artigo 26. Recebidas as razões e eventuais provas, serão elas autuadas em apartado. Artigo 27. O presidente do inquérito civil lançará nos autos da exceção, no prazo de 5 dias, manifestação fundamentada na qual, inciso 1, recusará a suspeição ou impedimento, remetendo os autos em 3 dias ao Procurador-Geral de Justiça para deliberação, ou, inciso 2, concordará com a alegação, remetendo os autos imediatamente ao seu substituto automático. Parágrafo único. No caso do inciso 1 deste artigo, o Procurador-Geral de Justiça poderá, sendo relevante a fundamentação da arguição de suspensão ou impedimento, suspender o andamento do inquérito civil até pronunciamento definitivo, comunicando-se ao presidente. Artigo 28. Aplicam-se as disposições deste capítulo, no que couber, aos procedimentos preparatórios de inquérito civil e notícias de fato. Título 3 da Instrução. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 29. A investigação dos fatos constantes da portaria será feita por todos os meios admitidos em direito e as provas colhidas serão juntadas aos autos em ordem cronológica e devidamente numeradas em ordem crescente. Parágrafo 1º. Admite-se o uso de gravações, filmagens e registros eletrônicos dos atos do inquérito civil. Parágrafo 2º. Não se admitirá juntada aos autos de prova obtida por meio ilícito. Artigo 30. Todas as diligências realizadas serão documentadas mediante termo ou auto circunstanciado, assinado pelos participantes do ato e pelo presidente do inquérito civil, se presente. Parágrafo 1º. As declarações e depoimentos serão tomados por termo pelo membro do Ministério Público, juntando-os aos autos do procedimento, devidamente assinados pelo promotor de justiça, pelo investigado e seu advogado, se presentes, pelo depoente ou declarante, salvo se estes não puderem ou se recusarem a assinar, hipótese em que deverão ser colhidas assinaturas de 2 testemunhas. Parágrafo 2º. As gravações, filmagens e registros eletrônicos poderão ser oportunamente transcritos. Parágrafo 3º. Será mantida em arquivo próprio, devidamente registrada, cópia das gravações digitais dos atos procedimentais. Artigo 31. O presidente poderá designar servidor do Ministério Público para secretariar o procedimento ou, na sua falta, pessoa idônea, mediante compromisso firmado nos autos. Artigo 32. Se no curso da instrução surgirem novos fatos que comportem investigação, poderá o presidente editar a portaria ou, ainda, investigá-los em separado, nos termos desta resolução. Parágrafo 1º. O aditamento da portaria será anotado na capa dos autos, observando-se as regras de registro e publicidade previstas nessa resolução. Parágrafo 2º. A instauração de novo inquérito civil será certificado nos autos e registrado no SIS-MP integrado. Artigo 33. Terão preferência as diligências que devam ser feitas em procedimentos relativos a fatos cuja prescrição esteja mais próxima. Parágrafo único. A data da prescrição será anotada no SIS-MP integrado e na capa dos autos, de forma visível. Artigo 34. Nenhuma diligência ou ato serão realizados sem determinação expressa do membro do Ministério Público que estiver presidindo a investigação. Artigo 35. Os Centros de Apoio Operacional, órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, que integram o gabinete do Procurador-Geral de Justiça,
prestarão um apoio administrativo e operacional para a realização dos atos do inquérito civil. Artigo 36. O presidente poderá expedir portaria interna em que constem os atos de mero expediente que o oficial de promotoria realizará independentemente de determinação expressa. Parágrafo único. Não constitui ato de mero expediente a determinação de remessa dos autos para reexame do Conselho Superior do Ministério Público. Capítulo 2 das notificações. Artigo 37. O presidente poderá expedir notificações, das quais deverão obrigatoriamente constar: inciso 1, o objeto da notificação; inciso 2, a natureza do procedimento e do fato investigado; inciso 3, a data, o local e a hora em que será realizado o ato; inciso 4, eventuais consequências advindas do não atendimento. Artigo 38. Se o descumprimento da notificação implicar condução coercitiva, esta só poderá ser determinada se houver prova do recebimento pessoal da notificação. Parágrafo único. Se o destinatário da notificação for agente público, considerar-se-á recebida a notificação ser protocolada na repartição em que tem exercido. Artigo 39. As notificações serão expedidas com antecedência razoável para a realização do ato. Parágrafo único. Não se admite que a notificação seja feita em período inferior a 24 horas da realização do ato. Artigo 40. Não se fará notificação, salvo em caso de urgência. Inciso 1. A quem estiver assistindo qualquer culto religioso. Inciso 2. Ao cônjuge ou a qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento até o encerramento dos funerais. Artigo 41. Não se fará notificação aos doentes, enquanto grave o seu estado, e quando se verificar que o notificando é portador de deficiência mental que o impossibilite de entender a natureza do ato. Parágrafo único. A gravidade da doença e a deficiência mental que impossibilite entender a natureza do ato serão comprovadas por atestado médico na oportunidade da notificação ou em até 5 dias úteis. Artigo 42. A notificação será encaminhada pelo Procurador-Geral de Justiça no prazo de 10 dias, se tiver por destinatários o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, o Governador do Estado, senadores, deputados federais e estaduais, ministros de Estado, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, desembargadores, conselheiros dos tribunais de contas do Estado ou do município, secretários de Estado ou chefes de missão diplomática de caráter permanente. Artigo 43. O Procurador-Geral de Justiça encaminhará a notificação sem valorar seu conteúdo, mas poderá deixar de enviá-la se: inciso 1, não contiver os requisitos legais na forma indicada nesta resolução. Inciso 2, não empregar o tratamento protocolar devido ao destinatário. Artigo 44. A recusa de encaminhamento será comunicada ao presidente para retificação necessária. Artigo 45. Se a notificação tiver por destinatário servidor público ou militar, o presidente o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo a que servir. Capítulo 3 das requisições. Artigo 46. Na instrução do inquérito civil, o presidente poderá requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 47. O presidente poderá, também, requisitar informações e documentos a entidades privadas e, quando a lei assim o permitir, a pessoas físicas. Artigo 48. As requisições serão cumpridas gratuitamente. Artigo 49. A requisição será sempre escrita, fundamentada e conterá: inciso 1. A providência requisitada e a forma e o local da prestação. Inciso 2. Prazo razoável de atendimento. Inciso 3. As consequências do não atendimento. Inciso 4. O objeto da investigação. Parágrafo 1º. Se o destinatário for agente público, considerar-se-á recebida a requisição ser protocolada na repartição em que tenha exercício. Parágrafo 2º. A requisição será acompanhada de cópia da portaria que instaurou o procedimento ou indicará o endereço eletrônico oficial
em que tal peça estará disponível para visualização. Parágrafo 3º. A requisição será encaminhada pelo Procurador-Geral de Justiça no prazo de 10 dias, se estiver por destinatário qualquer das autoridades indicadas no artigo 42, aplicando-se o disposto nos artigos 43 e 44, todos desta resolução. Artigo 50. A requisição não atendida poderá ser, em caráter excepcional, reiterada por uma única vez. Artigo 51. Não atendida a requisição ou sua eventual reiteração, o presidente adotará imediatamente as providências necessárias para a aplicação das sanções decorrentes de lei, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. Artigo 52. O presidente poderá valer-se de mera solicitação às pessoas referidas no artigo 42 para a obtenção de informações ou providências, fixando prazo razoável para atendimento. Parágrafo único. A solicitação não poderá conter advertência ou expressão que, direta ou indiretamente, caracterize requisição. Artigo 53. A solicitação será encaminhada diretamente ao destinatário pelo presidente da investigação. Artigo 54. Aplicam-se às solicitações as disposições dos artigos 48 e 49 desta resolução. Artigo 55. Não atendida a solicitação ou sua eventual reiteração, a informação ou providência deverá ser requisitada, observando-se o disposto no artigo 42 dessa resolução. Capítulo 4. Das inspeções e vistorias. Artigo 56. O presidente poderá realizar inspeções necessárias à investigação do fato, lavrando-se auto circunstanciado. Artigo 57. O presidente poderá determinar vistorias indicando os pontos que entenda que devam ser verificados. Artigo 58. Se a vistoria for feita por servidor do Ministério Público, será lavrado auto circunstanciado. Capítulo 5. Das audiências públicas. Artigo 59. Audiências públicas são reuniões organizadas e presididas pelo Ministério Público, abertas a qualquer do povo, para discussão de situações das quais decorra ou possa decorrer lesão a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Parágrafo 1º. As audiências públicas têm por finalidade coletar, junto à sociedade e ao poder público, elementos que embasem decisão do órgão do Ministério Público quanto à matéria objeto da convocação. Parágrafo 2º. Os órgãos do Ministério Público podem realizar audiências públicas no curso de inquérito civil ou antes de sua instauração. Artigo 60. As audiências públicas são precedidas da expedição do edital de convocação, do qual constará, no mínimo, a data, o horário e o local da reunião, o objetivo e a forma de cadastramento dos expositores e da participação dos presentes. Artigo 61. Ao edital de convocação será dada publicidade possível, sendo obrigatória sua publicação no Diário Oficial do Estado e sua afixação na sede da Promotoria de Justiça, com antecedência mínima de 10 dias úteis. Parágrafo único. Serão inseridos em campo próprio da página oficial do Ministério Público, com antecedência mínima de 10 dias úteis, todos os editais de convocação de audiências públicas a serem realizadas. Artigo 62. Da audiência será lavrada ata circunstanciada, no prazo de 5 dias, a contar de sua realização. Parágrafo 1º. A ata e seu extrato serão encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça ou a quem este indicar, no prazo de 5 dias após sua lavratura, para fins de conhecimento, providências e publicação. Parágrafo 2º. A ata, por extrato, será afixada na sede da Promotoria de Justiça e será publicada no Diário Oficial do Estado. Artigo 63. Se o objeto da audiência pública consistir em fato da atribuição de mais de um promotor de justiça, o órgão do Ministério Público que teve a iniciativa do ato comunicará sua realização aos demais membros do Ministério Público, com antecedência mínima de 10 dias úteis. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público, sempre que possível, comunicará a realização da audiência pública aos demais legitimados para o ajuizamento de ação civil pública. As instituições públicas ou privadas que possam contribuir com a matéria objeto da convocação e os representantes do grupo, categoria ou classe de lesados. Artigo 64. O resultado da audiência pública não vinculará a atuação do órgão do Ministério Público.
Capítulo 6 da prova documental. Artigo 65. Serão juntados aos autos os documentos obtidos pelo Ministério Público e aqueles apresentados pelo investigado, por testemunhas e por qualquer do povo. Parágrafo único. Deverão ser certificados nos autos, ser conhecidos o nome e a qualificação daquele que apresentar o documento, bem como a data de seu recebimento na Promotoria de Justiça. Artigo 66. As cópias de documentos serão juntadas aos autos independentemente de autenticação, salvo se, inciso 1, relativas à capacidade para firmar compromisso de ajustamento de conduta. Inciso 2, o presidente entender necessária a autenticação. Parágrafo único. Quando o documento original ou cópia já estiver nos autos, eventuais novas cópias serão autuadas em apenso, denominado cópias repetidas, ou arquivadas em pasta própria, certificando a ocorrência nos autos. Artigo 67. Para facilidade de manuseio ou exame, poderá ser formado apenso destinado a capear documentos ou cópias, certificando-se tal ocorrência nos autos principais. Parágrafo único. Na capa do apenso deverá haver menção expressa ao seu conteúdo. Artigo 68. Os documentos sigilosos serão envelopados, lacrados e rubricados pelo presidente, se possível na presença do interessado ou responsável, com vista à preservação do sigilo. Parágrafo único. Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados em apenso. Capítulo 7 da prova testemunhal. Artigo 69. As testemunhas serão ouvidas pelo presidente do procedimento investigatório, em dia e hora previamente agendados. Parágrafo 1º. A critério do presidente, a testemunha poderá ser ouvida independentemente de prévio agendamento. Parágrafo 2º. Estando a testemunha na comarca, não sendo possível sua presença na sede da Promotoria de Justiça, por doença, deficiência física ou outra causa, poderá ser ouvida onde se encontre, a critério do presidente. Artigo 70. As testemunhas que tenham a prerrogativa de ser ouvidas em data, hora e local previamente ajustados serão contatadas pelo presidente para a realização do ato, certificando-se nos autos. Parágrafo 1º. Não sendo possível o contato pessoal ou ajuste, o presidente oficiará a testemunha com sugestão de local, data e hora para a oitiva. Parágrafo 2º. Não obtendo resposta ou se esta for considerada desarrazoada, o presidente comunicará o fato ao Procurador-Geral de Justiça para as providências cabíveis. Parágrafo 3º. O Procurador-Geral de Justiça comunicará ao presidente a data, hora e local em que o ato deve ser realizado. Seu local, ajustado, se situar fora do prédio que servir a sede da Promotoria de Justiça, a pedido do presidente, poderá ser designado outro membro do Ministério Público para a oitiva. Capítulo 8 da prova pericial. Artigo 71. As perícias serão realizadas por servidores do Ministério Público ou por servidores públicos da União, Estado ou município e respectivas administrações indiretas, por universidades públicas, por entidades de pesquisa técnica e científica, oficiais ou subvencionadas pelo poder público ou por aquelas que tenham convênio com a instituição para esta finalidade. Parágrafo único. Poderá ser convencionada a produção antecipada de provas, na forma do artigo 381, inciso 2, combinado com o artigo 190, ambos do Código de Processo Civil, desde que é custeada pelo investigado, não estando o promotor de justiça adstrito ao resultado da perícia, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados no curso da investigação. Artigo 72. Na requisição de perícia constará, obrigatoriamente, o ponto sobre o qual deva incidir. Parágrafo único. Sendo conveniente, o presidente elaborará quesitos. Capítulo 9 da oitiva do investigado. Artigo 73. A pessoa que, em tese, possa figurar no polo passivo de eventual ação civil pública a ser proposta poderá ser convidada a prestar declarações ou oferecer subsídios para esclarecimento dos fatos, sem prejuízo da natureza inquisitiva do inquérito. Artigo 74. Independentemente de convite, poderá o investigado apresentar razões e documentos que serão juntados aos autos, bem como indicar provas,
cuja realização ficará a critério do presidente. Capítulo 10 das Cartas Precatórias. Artigo 75. Será expedida a carta precatória para a colheita de prova em outra comarca. Parágrafo 1º. Nas comarcas contíguas e de fácil comunicação, a expedição de carta precatória só será feita se assim entender o presidente. Parágrafo 2º. Se a testemunha não tiver domicílio na comarca, sua oitiva será deprecada, salvo se comparecer espontaneamente na sede da Promotoria de Justiça. Artigo 76. Da carta precatória constarão: inciso 1. A indicação do promotor de justiça deprecado. Inciso 2. A menção da diligência que lhe constitui o objeto. Inciso 3. O encerramento com a assinatura do promotor de justiça. Artigo 77. A carta precatória será instruída com cópia da portaria da instauração e demais documentos necessários à compreensão do seu conteúdo. Artigo 78. Em caso de urgência, a carta precatória poderá ser transmitida por via eletrônica ou qualquer outro meio, inclusive por telefone. Parágrafo único. Se transmitida por telefone, o promotor de justiça deprecado mandará lavar a certidão da comunicação e, incontinenti, determinará a realização do ato. Artigo 79. Independem de carta precatória as diligências que devam ser realizadas pelos Centros de Apoio Operacional. Artigo 80. O cumprimento de carta precatória só pode ser recusado se não estiver revestida dos requisitos mencionados nesta resolução. Parágrafo 1º. A carta precatória deverá ser cumprida no prazo de 30 dias a contar de seu recebimento. Parágrafo 2º. Em caso de urgência, devidamente justificado, o presidente poderá fixar prazo menor para cumprimento. Artigo 81. A dúvida quanto à autenticidade de carta precatória será dirimida pelo promotor de justiça deprecado, que só a devolverá se constatada não ser autêntica. Parágrafo único. A carta precatória terá caráter itinerante. Artigo 82. A carta precatória, prevista no artigo 75 e seguintes desta resolução, pode ser substituída pelo sistema de videoconferência. Parágrafo único. Nos casos referidos no caput deste artigo, o membro do Ministério Público solicitará ao órgão ministerial local as providências necessárias para viabilizar o ato instrutório. Título 4. Do compromisso de ajustamento de conduta. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 83. Desde que o fato esteja devidamente esclarecido em qualquer fase do inquérito civil ou no curso de ação civil pública, o presidente do inquérito civil poderá tomar dos interessados compromisso de ajustamento para a adequação de sua conduta às exigências legais, impondo-lhe o cumprimento das obrigações necessárias à prevenção, cessação ou reparação de dano. Parágrafo 1º. O compromisso de ajustamento de conduta é título executivo extrajudicial e, para sua plena eficácia, deverá revestir-se da característica de liquidez, estipulando obrigação certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto. Parágrafo 2º. Como garantido o cumprimento da obrigação principal, deverão ser estipuladas multas combinatórias, especificando sua forma de incidência. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º deste artigo não impede o cumprimento imediato da obrigação. Parágrafo 4º. A eficácia do compromisso ficará condicionada à homologação da promoção do arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 5º. A celebração do compromisso de ajustamento de conduta não impede que outro, desde que mais abrangente, seja celebrado por quaisquer legitimados. Parágrafo 6º. Poderão ser inseridas convenções processuais como cláusulas de compromisso de ajustamento de conduta, desde que não coloquem em risco a satisfação do direito material e não se mostrem prejudiciais à tutela processual da coletividade. Parágrafo 7º. A multa combinatória é exigível a partir do descumprimento do compromisso de ajustamento de conduta, independentemente do cumprimento da obrigação principal. Parágrafo 8º. A qualidade de título executivo extrajudicial do compromisso de ajustamento de conduta permitirá a promoção direta de execução por titular de direito nele amparado, nos limites de seu interesse. Capítulo 2. Da formalização. Artigo 84. O compromisso será formalizado pelo presidente
por termo nos autos, com observância das exigências legais para a celebração de acordos. Parágrafo 1º. O compromisso será assinado pelo membro do Ministério Público e pelo compromitente, cuidando-se para que este esteja devidamente qualificado e, quando for o caso, legalmente representado nos autos. Parágrafo 2º. É vedada a dispensa, total ou parcial, das obrigações reclamadas para a efetiva satisfação do interesse ou direito lesado, devendo a convenção com o responsável restringir-se às condições e estipulações de cumprimento das obrigações. Parágrafo 3º. O termo de compromisso constará, obrigatoriamente, a seguinte cláusula: este compromisso produzirá efeitos legais depois de homologado o arquivamento do respectivo inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 85. O termo de compromisso deverá ser elaborado em pelo menos 2 vias, devidamente assinadas e rubricadas pelo presidente do inquérito civil e pelo compromitente, devendo a segunda via ficar arquivada em pasta própria, juntamente com cópias autenticadas por oficial de promotoria dos documentos comprobatórios da qualidade e representatividade legal do compromitente. Artigo 86. Após a celebração do compromisso de ajustamento, o presidente do inquérito civil, no prazo de 10 dias, lançará nos autos promoção de arquivamento, nos termos do artigo 91 dessa resolução, para cumprimento do disposto no artigo 112, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993. Parágrafo 1º. Homologado o arquivamento, os autos do inquérito civil serão restituídos ao órgão do Ministério Público de origem, que providenciará a imediata notificação do compromitente para o cumprimento das obrigações na forma e nos prazos avançados. Parágrafo 2º. O acompanhamento periódico da educação deverá ser feito em procedimento próprio, previsto na Resolução nº 934 de 2015, PGJ, CPJ, CGMP, de 15 de outubro de 2015, registrando-se no CIS-MP integrado o arquivamento do respectivo inquérito civil. Artigo 87. Quando houver necessidade da celebração de compromisso de ajustamento com característica de ajuste preliminar ou de convenção processual autônoma, que não dispensem o prosseguimento de diligências para uma solução definitiva ou mais completa da questão, o membro do Ministério Público poderá celebrá-los, justificadamente, encaminhando os autos no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público para homologação somente do compromisso ou da convenção processual, autorizando o prosseguimento das investigações. Artigo 88. Havendo ação civil pública em andamento, o compromisso será formalizado no processo respectivo, para eventual homologação por sentença, não intervindo o Conselho Superior do Ministério Público, salvo nos casos previstos no artigo 10, parágrafos 1º e 2º da Resolução nº 1193 de 2020, CPJ. Capítulo 3 da Novação. Artigo 89. Em caráter excepcional, poderá ser celebrada a novação, nos termos da Lei Civil, caso em que o presidente do inquérito civil deverá, justificadamente, inciso 1, submetê-lo à homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público, na hipótese de compromisso de ajustamento preliminar ou de convenção processual autônoma, nos termos do artigo 87 desta resolução. Inciso 2. Promover novo arquivamento do inquérito civil na hipótese de compromisso de ajustamento definitivo, nos termos do artigo 86 desta resolução. Inciso 3. Observar, no que couber, o disposto no capítulo 2 desse título. Título 5 do encerramento. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 90. O inquérito civil será encerrado depois de esgotadas todas as diligências a que se destinava, mediante: inciso 1, propositura de ação civil pública; inciso 2, arquivamento. Parágrafo único. A celebração de compromisso de ajustamento, desde que não se caracterize como ajuste preliminar previsto no artigo 87 desta resolução, implicará no arquivamento definitivo do inquérito civil, observando-se o disposto no artigo 86, parágrafo 2º desta resolução. Artigo 91.
O encerramento do inquérito civil, em quaisquer das hipóteses referidas no artigo anterior, não constitui ato de mero expediente e deverá ser determinado sempre de forma fundamentada. Artigo 92. Quando a ação civil pública não abranger todos os fatos e pessoas mencionadas na portaria inicial do inquérito civil, será promovido, em decisão fundamentada, o arquivamento em relação a eles, enviando-se cópia dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público para o reexame necessário, no prazo de 3 dias. Capítulo 2 da Propositura da Ação Civil Pública. Artigo 93. Os autos principais do inquérito civil instruirão a ação civil pública. Parágrafo 1º. No órgão do Ministério Público será mantida cópia da petição inicial da ação civil pública e, a critério do presidente, das principais peças dos autos do inquérito civil. Parágrafo 2º. Os apensos relativos às cópias repetidas de documentos referidos no parágrafo único do artigo 67 desta resolução deverão permanecer no arquivo do órgão do Ministério Público. Capítulo 3 das recomendações. Artigo 94. No exercício da tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, poderá o presidente do inquérito civil expedir recomendação, sem caráter coercitivo, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição. Parágrafo único. É vedada a expedição de recomendação como medida substitutiva ao compromisso de ajustamento de conduta ou à ação civil pública. Artigo 95. O presidente do inquérito civil poderá recomendar aos órgãos ou entidades competentes a adoção de medidas destinadas à efetividade dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, bem como para que sejam tomadas, em prazo razoável, as providências legais, no âmbito de seu poder de polícia, a fim de assegurar o respeito a interesses sociais e individuais indisponíveis, tratados coletivamente. Artigo 96. O membro do Ministério Público, com ou sem a realização de audiências públicas, também poderá expedir recomendações aos órgãos ou entidades competentes, sugerindo a edição de normas, a alteração da legislação em vigor ou a adoção de medidas destinadas à efetividade dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, ou prevenção ou controle de irregularidades. Artigo 97. A recomendação conterá a indicação de prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, indicando-as de forma clara e objetiva. Artigo 98. O membro do Ministério Público poderá requisitar ao destinatário a adequada e imediata divulgação da recomendação expedida, incluindo sua fixação em local de fácil acesso ao público, se necessária a efetividade da recomendação. Artigo 99. O membro do Ministério Público poderá requisitar em prazo razoável resposta por escrito sobre atendimento ou não da recomendação, bem como instar os destinatários a respondê-la de modo fundamentado. Parágrafo único. Havendo resposta fundamentada de não atendimento, ainda que não requisitada, impõe-se ao membro do Ministério Público que expediu a recomendação apreciá-la fundamentadamente. Artigo 100. Na hipótese de desatendimento à recomendação, de falta de resposta ou de resposta considerada inconsistente, o membro do Ministério Público adotará as medidas cabíveis à obtenção do resultado pretendido com a expedição da recomendação. Parágrafo 1º. No intuito de evitar a judicialização e fornecer ao destinatário todas as informações úteis à formação de seu convencimento quanto ao atendimento da recomendação, poderá o membro do Ministério Público, ao expedir a recomendação, indicar as medidas que entende cabíveis, em tese, no caso de desatendimento da recomendação, desde que incluídas em sua esfera de atribuições. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, o membro do Ministério Público não adotará as medidas indicadas antes de transcorrido o prazo fixado para a resposta, exceto se fato novo determinar a urgência dessa adoção. Parágrafo 3º. A efetiva adoção das medidas indicadas na recomendação como cabíveis em tese pressupõe a apreciação fundamentada da resposta de que trata o parágrafo único do artigo anterior.
Capítulo 4 do arquivamento. Artigo 101. O inquérito civil e o procedimento preparatório do inquérito civil serão arquivados de forma fundamentada. Inciso 1. Diante da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública ou para as medidas previstas no capítulo anterior, depois de esgotadas todas as diligências. Inciso 2. Na hipótese de a ação pública, de ação civil pública ou as recomendações expedidas não abrangerem todos os fatos referidos na portaria de instauração do inquérito civil. Inciso 3. Quando celebrado o compromisso de ajustamento definitivo. Parágrafo único. Se a investigação versar sobre mais de um fato e a ação civil pública proposta referir-se apenas a um ou alguns deles, os demais fatos deverão ser objeto de promoção de arquivamento, se for o caso, observando-se, no que couber, o disposto neste capítulo. Artigo 102. Sob pena de falta grave, os autos principais, com a promoção do arquivamento, deverão ser remetidos no prazo de 3 dias contados da data da promoção, mediante comprovante, ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 1º. A promoção do arquivamento será submetida, na forma do regimento interno, a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público em sessão pública, salvo se houver sigilo, que poderá homologá-la. Inciso 2. Determinar o ajuizamento da ação civil pública. Inciso 3. Determinar a conversão do julgamento em diligência, com prosseguimento no inquérito civil já instaurado, indicando de forma expressa as diligências necessárias. Parágrafo 2º. Até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público que apreciará a promoção de arquivamento, as pessoas colegitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do procedimento investigatório. Parágrafo 3º. Se o Conselho Superior do Ministério Público deixar de homologar a promoção de arquivamento, comunicará o fato, desde logo, ao Procurador-Geral de Justiça, para a designação de outro órgão do Ministério Público para ajuizamento da ação ou prosseguimento das investigações. Parágrafo 4º. A designação, salvo motivo justificado, deverá recair no substituto automático do membro impedido ou, na impossibilidade de fazê-lo, sobre membro do Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no caso, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviço. Parágrafo 5º. Na hipótese de não homologação do arquivamento proposto pelo Procurador-Geral de Justiça, os autos serão remetidos ao seu substituto legal. Parágrafo 6º. Não ocorrendo a remessa no prazo previsto no caput deste artigo, o Conselho Superior do Ministério Público, de ofício ou a pedido de qualquer interessado, requisitará os autos do inquérito civil ou das peças de informação para exame e deliberação. Artigo 103. Convertido o julgamento em diligência, reabre-se ao promotor de justiça que tinha promovido o arquivamento do inquérito civil ou das peças de informação a oportunidade de reapreciar o caso, podendo manter sua posição favorável ao arquivamento ou propor ação civil pública, como lhe pareça mais adequado. Neste último caso, será desnecessária a remessa dos autos ao Conselho Superior, bastando comunicar, por ofício, o ajuizamento da ação. Artigo 104. Na hipótese prevista na primeira parte do inciso 2 do artigo 101, o controle do arquivamento será exercido pelo Conselho Superior do Ministério Público na forma de seu regimento interno, atendidas pelo membro do Ministério Público as prescrições do artigo 90, ambos desta resolução. Artigo 105. Na hipótese referida no inciso 3 do artigo 101, o controle do arquivamento será exercido pelo Conselho Superior do Ministério Público na forma do seu regimento interno, atendidas pelo membro do Ministério Público as prescrições dos artigos 86 e 90, ambos desta resolução. Capítulo 5 do desarquivamento. Artigo 106. Depois de homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público, a promoção do arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório, o membro do Ministério Público poderá proceder às novas investigações se de outras provas ou fatos conexos tiver notícia, bem como se quiserem novos dados técnicos ou jurídicos. Artigo 107. O desarquivamento do inquérito civil deverá ser feito por decisão na qual seja indicado fundamento de fato ou de direito e determinar o início de novas investigações.
comunicando-se o fato ao Centro de Apoio Operacional respectivo, procedendo-se à anotação junto ao CIS-MP integrado. Parágrafo 1º. O desarquivamento do inquérito civil diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante poderá ocorrer no prazo máximo de 6 meses após o arquivamento. Decorrido o prazo, será instaurado novo inquérito civil sem prejuízo das provas já colhidas. Parágrafo 2º. Em qualquer das situações previstas no parágrafo anterior, a atribuição será do órgão do Ministério Público que promoveu o arquivamento do inquérito civil. Título 6 da publicidade na tramitação. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 108. A publicidade na tramitação do inquérito civil será feita nos termos do parágrafo 2º do artigo 104 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, mediante a publicação de relatórios pelos Centros de Apoio Operacional. Parágrafo único. Os relatórios conterão, inciso 1, as portarias de inquéritos civis e procedimentos preparatórios instaurados. Inciso 2, os arquivamentos. Inciso 3, as ações civis públicas ajuizadas, com menção dos números dos registros e das varas para as quais foram distribuídas. Inciso 4, os requisitos previstos no inciso 2 do artigo 8º desta resolução. Artigo 109. Os relatórios serão publicados em, no máximo, 5 dias contados do recebimento da comunicação. Artigo 110. A publicidade na tramitação dos inquéritos civis, procedimentos preparatórios e representações no Conselho Superior do Ministério Público serão feitos na forma prevista em seu regimento interno. Artigo 111. A publicidade por qualquer dos meios previstos neste título observará o disposto no parágrafo 6º do artigo 8º desta resolução. Capítulo 2 das certidões e informações. Artigo 112. Os requerimentos de expedição de certidão e de extração de cópias sobre os fatos investigados serão encaminhados ao presidente do procedimento. Parágrafo único. As certidões serão expedidas no prazo máximo de 15 dias, contados do protocolo do respectivo requerimento, nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 1 desta resolução, que deverá mandar expedi-los no prazo de até 15 dias. Artigo 113. O pedido de certidão deverá ser formulado por escrito, admitindo-se que seja reduzido por termo pela Secretaria do órgão do Ministério Público. Artigo 114. Serão juntados aos autos o pedido e a cópia da certidão expedida, ressalvada a hipótese de sigilo da matéria, quando deverão ser arquivados em pasta própria. Artigo 115. Se a certidão tiver por objeto o registro do órgão do Ministério Público, o pedido será arquivado em pasta própria, acompanhado de cópia da certidão. Artigo 116. As informações serão prestadas, inciso 1, verbalmente, aos interessados que compareceram na sede do órgão de execução. Inciso 2, pela entrega de cópias requeridas após o pagamento dos emolumentos nos termos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 8º. Capítulo 3 do exame da vista dos autos. Artigo 117. O pedido de exame dos autos na Secretaria do órgão do Ministério Público poderá ser formulado por qualquer pessoa, verbalmente ou por escrito. Parágrafo único. Se escrito, o seu deferimento será comunicado ao requerente, lavrando-se certidão nos autos. Artigo 118. O pedido de vista dos autos, mediante requerimento fundamentado, poderá ser feito pelo interessado ou procurador legalmente constituído, dependendo de deferimento total ou parcial do presidente do inquérito civil, ficando vedada a retirada dos autos da Secretaria. Artigo 119. Ressalvadas as hipóteses de sigilo, poderá ser deferida a extração de cópias, sempre às expensas do interessado, observando-se as devidas cautelas quanto ao deslocamento e à posse dos autos. Título 7 dos recursos, capítulo 1 do recurso contra o indeferimento da notícia de fato. Artigo 120. Da decisão do membro do Ministério Público que arquivar fundamentadamente a notícia de fato, caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 10 dias, contados da data da juntada aos autos do comprovante da ciência dada ao noticiante. Parágrafo 1º. Se não houver comprovante da entrega da notificação, o prazo será contado da data da ciência inequívoca do noticiante. Parágrafo 2º.
O recurso deverá vir acompanhado das respectivas razões, sob pena de não recebimento, e será interposto perante o membro do Ministério Público oficiante. Parágrafo 3º. O dia e a hora da entrega do recurso e das respectivas razões deverão ser certificados nos autos, entregando-se recibo ao recorrente. Parágrafo 4º. O recurso será juntado aos autos, dele se fazendo anotação no SIS-MP integrado. Artigo 121. Do arquivamento da notícia de fato deverá ser dada ciência ao noticiante, juntando-se aos autos o respectivo comprovante. Parágrafo 1º. A cientificação é facultada no caso de a notícia de fato ter sido encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício. Parágrafo 2º. Da decisão de arquivamento deverá constar que o noticiante poderá recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 10 dias. Parágrafo 3º. Se a ciência for dada mediante notificação, nela deverão constar os mesmos requisitos previstos no artigo anterior. Artigo 122. O promotor de justiça ou procurador-geral de justiça, na condição de presidente do inquérito civil, no prazo de 5 dias, poderá reconsiderar a decisão recorrida. Parágrafo único. Mantida a decisão de forma fundamentada, os autos serão encaminhados, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, com despacho fundamentado. Capítulo 2. Do recurso contra a instauração do inquérito civil. Artigo 123. Da instauração do inquérito civil, caberá recurso do interessado, com efeito suspensivo, ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 1º. Considera-se interessado aquele em face de quem poderá ser ajuizada a ação civil pública. Parágrafo 2º. Deverá ser juntada aos autos cópia da publicação da instauração do inquérito civil, prevista no inciso 1 do artigo 8º desta resolução. Parágrafo 3º. O prazo para a interposição do recurso será de 5 dias, contados da juntada da cópia da publicação mencionada no parágrafo anterior ou da data da ciência, pelo interessado, da instauração do inquérito civil, valendo o evento que acontecer primeiramente. Artigo 124. O recurso deverá ser acompanhado das respectivas razões, sob pena de indeferimento, e será interposto perante o membro do Ministério Público oficiante. Parágrafo 1º. O recurso e as respectivas razões serão juntados aos autos, dele se fazendo registro no SIS-MP integrado. Parágrafo 2º. Serão certificados nos autos o dia e a hora da entrega do recurso e das respectivas razões, dando-se recibo ao recorrente. Artigo 125. O presidente do inquérito civil, no prazo de 5 dias, lançará nos autos do procedimento manifestação de sustentação do ato impugnado. Artigo 126. O presidente do inquérito civil não poderá negar seguimento ao recurso, ainda que intempestivo. Artigo 127. O recurso subirá nos próprios autos do inquérito civil, que deverão ser remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias. Título 8. Disposições finais. Capítulo 1. Dos registros, das anotações e das comunicações. Artigo 128. Os membros do Ministério Público que tenham por atribuição a instauração de inquérito civil manterão os registros atualizados juntos ao SIS-MP integrado, conforme previsto nesta resolução, na forma estabelecida pela Corregedoria Geral do Ministério Público. Artigo 129. As comunicações e correspondências referentes a requisições, notificações, intimações e cartas precatórias serão preferencialmente realizadas por meio eletrônico. Artigo 130. Serão encaminhadas por meio eletrônico ao Centro de Apoio Operacional respectivo, dentre outras especificadas em ato próprio, as seguintes peças. Inciso 1. Das portarias de instauração do inquérito civil ou de procedimento preparatório deste último. Inciso 2. Das notícias de fato e eventuais decisões de arquivamento. Inciso 3. De promoções de arquivamento de inquéritos civis ou procedimentos preparatórios. Inciso 4. De petições iniciais de ação civil pública com a indicação do número que tomou o efeito e a vara que foi distribuído. Inciso 5. Das medidas tomadas na forma do artigo 113 da Lei Complementar Estadual número 734, de 26 de novembro de 1993. Inciso 7. De recomendações. Inciso 6 de recomendações, inciso 7 de reabertura de inquérito civil, inciso 8 de sentenças, inciso 9 de recursos, ainda que não se refiram à decisão final da causa. Inciso 10
de termos de compromisso de ajustamento de conduta, mesmo que lavrados no curso de ação judicial. Inciso 11, de trânsito em julgado de sentença final, quando ocorrer em primeiro grau de jurisdição. Inciso 12, de certidão de cumprimento integral de compromisso de ajustamento de conduta ou de decisão judicial. Capítulo 2 da vigência. Artigo 131. Esta resolução entrará em vigor em 30 dias a contar da data de sua publicação, revogados as disposições em contrário, em especial a resolução número 484 de 2006, CPJ. Parágrafo 1º. O disposto nos parágrafos 2º e 4º do artigo 22 desta resolução entrará em vigor em 3 meses a contar da data de sua publicação. Parágrafo 2º. O prazo a que alude o parágrafo 2º do artigo 22 dessa resolução começará a fluir da data da última prorrogação do prazo do inquérito civil. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais uma lei. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Meta cumprida, galera. E se você curtiu esse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante pra gente, galera. É isso aí, galera. Essa foi a resolução número 1342 de 2021 do Ministério Público de São Paulo, que disciplina o inquérito civil e demais investigações. Galera, é isso aí. Até a próxima. Um forte abraço, bons estudos. Tchau.